nosso Deus, soberano Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Senhor nosso Deus, Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, não há outro Deus além de Ti. Muito obrigado por esse momento especial com os meus irmãos, onde que nós iremos compartilhar, Senhor, experiências e, Senhor, grandes testemunhos que nós vivemos no passado e experiências novas que estamos vivendo com o Senhor, Pai, para edificar o nome do Senhor, para que pessoas venham ser tocadas, Senhor, e edificadas com o poder grandioso do Senhor. Muito obrigado, que seja o Senhor que venha conduzir esse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma boa tarde, meu nome é Fabrício Campos, eu sou missionário, sou participante aqui, um dos integrantes aqui do LPD. Estou aqui com meu amigo, irmão em Cristo, Tiago, que é de Fortaleza, e ele está aqui conosco para falar um pouco sobre a experiência negativa que ele teve na vida da homoafetividade e um grande testemunho que ele vai dar aqui em poucas palavras, e quero que vocês compartilhem e curte e comente sobre isso. Irmão Tiago, boa tarde. Boa tarde. A paz do Senhor. A paz. Então, meu irmão, eu gostaria que você falasse um pouco qual foi a sua experiência que marcou a sua vida na prática da homossexualidade. Foram os traumas. Na verdade, quando eu entrei na homossexualidade, a partir dos 19 anos, quando eu me assumi, eu pensei que eu ia viver sim uma vida de alegria, porque finalmente eu saí do armário. Todos pensam assim, vou sair do armário, vou ter liberdade, vou ser feliz, vou curtir a vida, vou ser realmente a alegria da sociedade. E não é bem assim. Porque primeiramente a sociedade é a primeira a nos rejeitar. Já começa por aí. Quando a gente vai pra balada, a gente já descobre desde cedo que na balada todo GLS no meu tempo ainda, né? Já sabe que é dividido por grupos, por tribos. Ninguém é unido. O único lugar onde GLS é unido é na parada gay. Quando encerra a parada gay já era. Cada um vai para a sua tribo, o gordo fica com o gordo, o bombado fica com o bombado. E eles tentam passar na sociedade que é uma vida assim onde todos são unidos, são felizes e tudo não passa de uma mentira. A homossexualidade, bissexualidade, lesbianismo, tudo isso não passa de uma mentira. Então, a partir daí, minha maior decepção dentro de tudo isso foi saber que eu joguei todo esse tempo na homossexualidade no lixo. Meu tempo foi jogado no lixo. Eu poderia ter aproveitado tudo isso e ter constituído uma família, já ter filhos. Mas não, minha vida foi de sexo, de balada, de sauna. Uma verdadeira desgraça foi a minha vida na homossexualidade. E assim, eu poderia aqui acusar o irmão, dizer que ele está errado e tal, mas eu senti na pele tudo isso. Então eu posso dizer que tudo que eu falo é por experiência própria. Verdade. Então eu vou aqui passar um versículo bíblico rapidinho para todos, que é o seguinte: Jeremias capítulo 9, versículo 23 ao 24. Jeremias capítulo 9, versículo 23 ao 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em mim conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então eu parei de buscar agradar a minha carne, ao meu eu, e passei a agradar ao próprio Deus de Israel. E foi assim que eu realmente encontrei a felicidade, principalmente dentro do meu interior, que realmente estava destruído. Amém. Bacana. Então, essa experiência é a sua experiência com o Senhor. Então, quero que você fale um pouquinho. Quando eu passei a buscá-lo, como diz aqui em Jeremias, eu passei a buscá-lo e principalmente conhecê-lo. Antes eu conhecia as baladas e conhecia o mundo, como eu já falei aqui agora. Mas eu deixei tudo isso de lado e passei a buscar conhecê-lo. Saber qual era a verdadeira felicidade nele. Então, a sua intimidade com Deus é o que mais tem marcado a sua vida até aqui. Agora Amém. sim. Amém. Isso é Agora muito importante e é algo que todos nós devemos ter, né? Uma intimidade com o Senhor, viver em plena comunhão com o Senhor, buscando através de jejum, palavra, louvor. Isso é o que faz a gente ter essa intimidade e esse fortalecimento, né, Tiago? Isso é muito importante. Com certeza. Muito bom mesmo. Eu agradeço o Tiago. Muito obrigado pela participação. Agora eu gostaria de convidar o meu amigo Adriano para poder estar aqui participando com a gente. Irmão Adriano, graça e paz. Esse aqui é o irmão Adriano.
irmão Adriano, para quem não conhece, ele é um ex-trans, né? Todos muitos conhecem, mas muitos também não conhecem. Então eu quero que o irmão Adriano fale conosco. Para quem não conhece, o irmão Adriano, ele é do Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, e é um homem de Deus, um homem que tem marcado essa geração, e uma pessoa que muito querida e que tem sido a voz de Deus aqui nesse mundo, no Brasil, e eu creio que o Senhor vai soprar o nome dele por os 4 cantos desse mundo, porque ele é um homem que paga preço e é uma pessoa que viveu coisas, irmãos, que vocês nem imaginam, de tanta glamour e depois violência, desgraça, morou na rua, né, viciado de crack. Então assim, foi coisas terríveis. E hoje é um homem lindo e um homem que tem pagado preço para estar de pé, é um homem que tem propagado o evangelho, impactado vidas, e muitas pessoas têm se espelhado nele. Então eu quero perguntar ao irmão Adriano, boa tarde, irmão Adriano, mas eu gostaria de saber de você qual foi a experiência negativa no mundo que mais marcou a sua vida. Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe vocês. Irmãos, eu acho que a experiência mais negativa é de enfrentar a realidade de como eu era travesti, trabalhava em esquina, em ruas, de enfrentar a realidade de você é um instrumento sexual das pessoas. E não é amor, não é algo que vai durar para sempre, mas que você vai ser apenas um instrumento sexual para outras pessoas. Eu acho que essa realidade era mais triste quando eu chegava em casa, por mais que tivesse dinheiro, uma falsa beleza, né? Eu sabia que realmente eu não ia ter alguém que me amasse de verdade, eu não ia construir uma família, né? Infelizmente eu não ia construir uma família, eu já era rejeitado pela sociedade. Quando a gente está na homossexualidade, a gente vê que realmente tudo isso é ilusão, né? Eu não quero incitar aqui preconceito, mas a sociedade realmente ela acha estranho, porque é algo anormal, não é algo divino. Falso objeto, ele sente, né? Exatamente, não é algo natural de Deus. Que a palavra de Deus deixa todo resbalde a respeito das práticas que nós praticávamos, né? Então eu acho que a realidade mais triste, a sensação mais triste era essa. Eu chegar em casa, deitado com um monte de pessoas no programa e saber que eu era somente um instrumento sexual. Incluindo droga, né? Balada, essas coisas que ao mundo é bom, são alegrias passageiras, sabe? Verdade. Mas não tem nada de Deus ali. E graças a Deus, né, que eu tive o tempo de ser encontrado por Jesus. Deus abriu a porta para mim, né? Eu deixei Deus trabalhar na minha vida e foi onde eu comecei a ver a realidade dessas coisas. E hoje nosso intuito aqui nesse vídeo é passar para vocês, é mostrar para vocês que há uma possibilidade, sim, de mudança de vida para nós que éramos travestis, homossexuais, lésbicas, enfim, que vivia nessa comunidade, não estamos aqui com preconceito nem atacar, mas nós vivemos, nós temos propriedade, autoridade para falar a respeito disso. Irmão Adriano, agora eu quero te pedir para você falar sobre uma experiência com Deus, e eu queria que você falasse isso, que você tem tantas maravilhosas, mas eu gostaria que você falasse a respeito daquele problema, daquele milagre do seu pé com silicone, que o silicone desceu com os pés dele, gente, e o Senhor levou em arrebatamento, e ele já estava para ser amputado os pés. Ele vai contar aqui. Nossa, uma coisa assim que o dia que eu conheci o Adriano, eu fiquei impactado, porque é verídico, é verdade, e é algo tremendo, sobrenatural que aconteceu com ele. Adriano, por favor. Amados, isso vai fazer, acho que uns 9 anos, vamos dizer 8 anos atrás, né? Que ainda foi um período de meses na comunidade. Para quem é dependente químico como eu era, a gente quando para de usar droga, o corpo começa a pedir a droga e soltar muitas coisas para fora. Por exemplo, a pessoa que é alcoólatra, ela se treme, ela soa muito. Eu, como era usuário de crack, eu tinha muita abstinência. E eu tenho silicone industrial no corpo. As minhas partes de baixo, minhas nádegas, é silicone industrial. Então, automaticamente, o silicone rejeitou o corpo e começou a descer para os meus pés. Como não havia nenhuma possibilidade de drenagem naquela época, não tinha condições financeiras para pagar essa cirurgia, eu fui sentenciado com a amputação dos pés. A minha fé, irmãos, porque quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu falei, Senhor, independente do que aconteça, eu servirei ao Senhor. E quando eu fui sentenciado com essa situação, eu disse amém. Ainda que eu ande de cadeira de roda, eu vou servir a Jesus.
eu não murmurei, eu não disse por quê, ai meu Deus, não. Porque eu tinha a consciência de que aquilo ali era fruto dos meus pecados. Então, irmãos, Deus fez uma maravilha na minha vida. Eu fui arrebatado em espírito dentro do quarto do hospital, um dia antes da cirurgia. Jesus me mostrou a sua beleza, Jesus me mostrou o mundo espiritual, e ali Deus me levou a Ele. Falou para mim, olha filho, olha a minha grandeza. Se você pegar um grão de feijão e colocar do lado do seu pé, o seu pé é 30 vezes maior, não é? É, né? Assim Deus mostrou o nosso planeta, o planeta Terra, do lado do pé dele. Tremendo. E Ele me disse, viu a minha grandeza diante dos teus problemas? Quando Ele terminou de falar isso, eu voltei para o quarto. No outro dia era a minha cirurgia. Eu estava sentenciado. Glória a Deus, aleluia. Eu acordei com toda a equipe médica ao meu redor. Eles não entenderam nada. Eu estava simplesmente curado. Nos meus pés não havia mais silicone, quem me conhece sabe. Não tem 1 litro de silicone nos meus pés. Porque Jesus tirou de mim. Porque ele reconheceu, ele viu que eu ia adorar Ele mesmo na dor ou na alegria. Então esse foi um grande testemunho. Nossa, maravilhoso, irmãos. Olha que tremendo, irmãos. Isso é Deus, isso é milagre. E eu quero deixar aqui bem claro que nós do LPD, nós não estamos aqui para querer atacar nenhum amigo, irmão em Cristo que ainda vive na prática da homossexualidade. Que eu quero dizer para vocês, nós amamos, nós respeitamos a quem quer, porque é um direito de todo cidadão de ir e vir. É um direito de cada um ser gay, ser lésbica, ser trans, ser bis, ser o que quiser. Porém, é um direito também deixar de ser. O que nós queremos é respeito como vocês querem respeito. É a gente viver a nossa vida como hoje homens e mulheres de Deus que decidiram voluntariamente largar a prática. Porque a minha opinião sobre a homossexualidade é que a homossexualidade é uma prática aprendida. Algo que é uma busca reparativa de um ser que busca em outro ser do mesmo sexo para preencher algo que falta em nós, em mim, em meus amigos. Porém, devido ao quê? Há algo que lá atrás que aconteceu, que marcou, seja um abandono, uma rejeição, porque não adianta. O abuso sexual, né? O abuso são várias intervenções na construção da sexualidade da criança. Não existe cromossomos gay, existe cromossomos YXX. Não tem nenhuma prova científica que ninguém nasce gay. Então é uma prática aprendida. Fato é que lá atrás existe uma disfuncionalidade que acaba marcando a vida da criança na construção da sexualidade. Verdade. E ela acaba tendo tendência a ser ou praticando isso, seja quando criança, seja na adolescência, e aprendendo, ou um abandono, ou uma falta de paternidade, ou uma falta de ensinamento. São várias coisas que levam a pessoa a isso, irmãos. Então não existe. Se você parar para conversar com vários e eles forem sinceros, eles vão dizer sim, que algo aconteceu na infância, entre os 4 aos 7 anos, que é a época que a criança é formado o caráter da criança e a sexualidade da criança, e ali, se tiver uma disfuncionalidade, isso pode disfuncionar a criança a ter tendência à homossexualidade. Então, nunca que vocês pensam que nós estamos aqui para querer pregar a cura gay. Não é isso, jamais. Nós tivemos um encontro com Jesus, nós tivemos a nossa vida transformada e nós entendemos que nós podemos ter uma vida diferente a que nós vivíamos antes, que nós não éramos felizes. Não existia. Eu era travesti, tive tudo, tive glamour e nunca eu era feliz. Deitava no meu quarto, sempre sentia um vazio dentro de mim. Sentia nojo, igual Adriano, me sentia usado. Tive vários namorados bonitos que ficavam comigo só porque eu tinha uma aparência e porque eu ganhava muito dinheiro e dividia tudo com eles. Porque depois, quando eu fiquei decadente, que eu fiquei doente, que eu fui pra cadeia, que eu sofri tiro, facada, cadê o namorado? Não tinha ninguém mais. Amigo, piorou. Mas sempre quem? A minha família me apoiando e poucos amigos que iam até a minha casa me ajudar a fazer algo, trocar meus curativos. Então, infelizmente, é um mundo que existe muita corrupção, existe muita divisão, existe muita violência, muita falsidade. Mas existem sim pessoas boas, mas não é nem por ela ser ruim, porque a pessoa dá o que ela recebe. E essas pessoas muitas vezes foram criadas dentro de um lar problemático, um lar disfuncional. Então, o que elas vão dar? O que elas têm. Muitas vezes maldade, infidelidade, agressão, arrogância, violência. Então é isso. Mas não quer dizer que toda pessoa é assim. Eu não estou generalizando. Mas infelizmente é um mundo onde se prega muito direito, unidade, mas que a gente percebe que muitos não se dão bem com o outro. Então infelizmente isso acontece muito.
Então, eu quero dizer para vocês que estão vendo esse vídeo, para vocês verem como que nossa vida sem Cristo e com Cristo tem muitas marcas, tem muitas coisas que marcaram a nossa vida. E isso vale a pena servir esse Deus, porque isso tudo negativo serve hoje para edificar, marcar a geração que está entrando nessa vida agora, que não sabe de quase nada. Nós já estamos com quase 40 anos, eu já tenho 41, ele vai fazer ainda. Então, assim, a gente sabe o que está falando. Então, você que está ouvindo esse vídeo, pensa bem para onde os caminhos que você está tomando, as decisões que você está tomando, se realmente vale a pena, porque são coisas que marcam a nossa vida, seja ela negativa ou positiva. E o melhor é ter experiências com o Senhor. E agora eu quero chamar aqui uma pessoa maravilhosa que vai vir aqui falar um pouco. Obrigado, Adriano. Continuando aqui nosso bate-papo especial aqui com nossos amigos da LPD. Estou aqui com a minha amiga Jennifer, minha conterrânea de Minas Gerais, de Betim, Contagem. E ela era um homem trans, tá? Muito bonito. E ficou mais linda agora que ela está aqui, alcançada pelo Senhor, transformada, renovada, uma mulher cheia da unção, do poder de Deus, conhecimento. Recém-chegada da Europa, teve uma grande experiência lá, seja ela boa ou ruim, foi uma capacitação, foi um aprendizado, uma escola de Deus para a vida dela, e ela trouxe bagagem para hoje, ela está aprendendo e está ensinando outras pessoas. E eu quero falar com a Jennifer. Boa tarde, Jennifer. Boa tarde, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Então, Jennifer, eu gostaria de perguntar a você o que marcou a sua vida na homossexualidade, quando você era um homem trans, o que de negativo que mais marcou a sua vida no passado? Então, foram diversas marcas, né? Mas sempre tem uma que sobressai. Mas eu decidi falar sobre a raiz que me levou à transexualidade, que foi a questão da paternidade, da orfandade da paternidade. Me gerou um trauma imenso que pendurou por anos na minha vida. Então, como o irmão falou aqui, muito bem explicado, psicologicamente, Freud mesmo defendia essa tese de que o pai, na vida da criança, ele tem um papel extraordinário e fundamental. É ele quem dá direção, propósito, autoestima, firma a identidade da criança. E o meu pai, por mais que esteja vivo, amo ele mais que tudo, mas ele foi ausente na minha vida, na minha infância. Então eu fui criada pela minha avó, parte de mãe, e por mais que ela tentasse me dar tudo do bom e do melhor, me ensinasse tudo, respeito de caráter, sobre a vida, sobre como ser uma pessoa respeitosa e tudo mais, ela me passou os valores dela, eu não quis acolher, porque como uma das consequências também da orfandade é a rebeldia. Eu era uma criança super rebelde, eu não acolhia os ensinamentos, a exortação de ninguém que não fosse pai ou mãe, e eles estavam ausentes, né? Então, eu ter visto a minha mãe apanhar do meu pai até os 3 anos de idade causou um trauma gigantesco. Eu lembro que eu com 7 anos de idade, porque meus pais se separaram, eu tinha 3 anos, mas pelo que eu me lembro, até os 3 era só brigas, só palavras contrárias lançadas um na vida do outro, agressão física, agressão verbal, e isso me gerou trauma. Além, meus pais se separaram, minha mãe se relacionou com outros homens e se repetiu aquela situação, minha mãe apanhando de novo. Dava final de semana, era o inferno na minha vida. Eu já sabia, vão começar a beber, é porrada, é droga, é discussão, e eu era uma criança, a criança não entende isso. Então eu lembro que eu com 7 anos de idade, eu falei, quando eu crescer, eu vou ser homem e eu não vou bater em mulher nenhuma. Eu vou ensinar para os homens o que é ser homem de verdade. E eu creio que aquilo ali, Satanás, ele pegou aquilo ali e começou a trabalhar na minha vida, com setas, com palavras no meu ouvido, para que eu tivesse a minha identidade distorcida. Deus me criou mulher, eu sou uma mulher biologicamente, mas o inimigo usou das palavras que saiu da minha boca, porque a Bíblia fala que a gente vai comer do fruto que sai da nossa boca. É bíblico isso. A palavra, ela tem poder. E então, o meu avô, ele era pai de santo, e eu fui introduzida na Umbanda logo cedo, com 11 anos de idade. Eu fui introduzida na Umbanda. E lá eles falavam.
Essa maldição, né? Baixou uma vez o Exu, baixou uma pomba-gira. Eu conversava, irmãos, com a entidade, baixava na minha mãe, assim, dentro de casa. Eu conversava horas com o demônio, baixava um, saía o outro, baixava o outro. Vinha pomba-gira, vinha preto velho, vinha Exu, vinha Herê, vinha tudo. E eu conversava como se fossem meus amigos. Para mim, eles eram pessoas, eram espíritos de luz, que era o que eles diziam que era. E eu acreditava, porque eu não tinha fundamento bíblico nenhum, eu não tinha respaldo bíblico, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Então eu fui enganada por muitos anos. A minha família foi enganada por muitos anos. Eu lembro que a pomba-gira baixou e eu perguntei assim, o que eu era na vida passada? Irmão Fabrício, a pomba-gira olhou no meu olho e falou, você era um homem muito bonito e fez muitas mulheres sofrer. Tá vendo? Então nessa vida você veio como homem no corpo errado para pagar pelos seus erros do passado e você vai morrer sofrendo por mulher. Forte. E eu nunca fui feliz na vida sentimental, sendo homem trans, lésbica, seja lá o que for, né? Então eu sofri muito, eu tentava me preencher aquele vazio com mulheres, nunca era o suficiente. Eu tinha namoradas, mas eu não estava satisfeita, eu queria ir para a cama com várias, eu traía, eu não era uma pessoa com fidelidade, eu não tinha caráter. Então, como a palavra também diz, que um abismo chama o outro, eu me envolvi com bebida alcoólica, com vício de cigarro, maconha, da maconha eu fui pro loló, do loló eu fui pra bala, da bala eu fui pro doce, do doce eu fui pra cocaína, até crack eu já fumei. E sabe por que eu fumei crack? Para levar uma mulher pra cama. Essa era a condição. Eu só deito com você se você fumar pedra comigo. Falei, é isso que você quer? Eu quero fazer sexo com você. Você só quer que eu fume uma pedra? Pega a pedra lá, vamos fumar. E fumei. Mas para glória de Deus não aconteceu nada comigo. Eu não senti o efeito da droga, eu creio que ele foi o próprio Deus. Um testemunho muito forte. Essa mulher morreu na minha cama nessa noite. Meu Deus. Morreu. Irmãos, eu ajoelhei, eu clamei a Deus para Deus ressuscitar essa mulher. Ele ressuscitou ela. Eu já estava eu e outras pessoas na minha casa, eu morava sozinha e minha casa parecia um cabaré. Todo dia era droga, todo dia era bebida, todo dia era mulheres e homens, enfim. Olha, é isso mesmo. E eu falei, a mulher morreu e tinha gente comigo, eu chamei as pessoas que estavam lá. Falei, gente, a mulher morreu, o que vai ser da minha vida agora? Eu já estava começando a pensar, vou fugir de casa, vou jogar essa mulher lá na rua e ela que se lasque pra lá e eu tenho que fugir. Agora pra onde que eu vou? E aí eu sei que Deus, eu comecei a orar. Deus ressuscita essa mulher. Deus ressuscitou essa mulher através da minha oração, mesmo eu drogado, mesmo eu bêbada, mesmo eu ter fumado pedra, porque Ele é fiel, Ele não depende da nossa fidelidade. E Ele sempre teve um plano na minha vida. Deus já usou, um Exu, um demônio, baixou num amigo meu, e ele reconheceu a marca da promessa na minha vida. Ele falou, não precisa ficar com medo de mim não, que você é do homem de branco, eu não tenho poder contra a sua vida. O Exu falou isso comigo. Então, aquele que é de Deus, o diabo ele não toca, irmão. Eu não estava na presença de Deus, mas eu tinha o selo da promessa. Amém. E Deus sempre me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, até eu tomar a decisão de servir Ele em espírito e em verdade, o adorar. Amém. Irmã Jennifer, agora eu quero que você fale uma experiência depois da caminhada com o Senhor, algo que marcou na sua vida, uma experiência assim, que você teve com Deus, com o Espírito Santo, que marcou a sua vida. O que marcou a minha vida foi o meu encontro com Ele. Oh, glória. Eu tinha tentado ir para Portugal, eu ia me fazer filme pornográfico em Portugal. E Deus não permitiu eu passar da imigração, eu fiquei presa num albergue, não sei se você sabe, dentro do aeroporto de Lisboa, tem um albergue que as pessoas ficam presas dias e meses lá, Verdade. esperando a sua passagem de volta ou uma vaga num avião para poder voltar. Conheci pessoas que estavam lá mais de 3 meses. Eu só fiquei 6 dias, que era propósito de Deus. E Deus levou uma missionária lá para lembrar das promessas de Deus na minha vida. Isso eu já estava com 23 anos de idade. Olha, irmãos, que lindo. Cuidado de Deus na vida dessa menina. Foi. Eu fui presa no Brasil por 18 anos por tráfico de droga. Foi dentro da cadeia que eu comecei a conhecer a palavra de Deus. Mas eu saí da cadeia pior que eu entrei.
Mas foi lá no Portugal que eu tomei a decisão. Eu vou entregar minha vida para Deus. Glória a Deus. E se Ele tem todo o poder mesmo, Ele vai mudar a minha vida. E assim eu fiz. No outro dia eu fui deportada de Portugal, cheguei no Brasil, entreguei minha vida para Jesus. E Ele apareceu para mim num sonho, após eu entregar minha vida para Ele. E Ele disse, eu sou Deus e estou voltando. Quando eu acordei, eu não me reconhecia como homem trans. Eu fiquei desesperada, porque a minha afeição era masculina. Eu usava cueca, irmãos. Eu não tinha uma roupa feminina para vestir. Eu desesperei, porque eu não me reconhecia mais como homem trans. As escamas dos meus olhos caíram, assim como Deus fez com Paulo a caminho de Damasco, Ele fez comigo naquele sonho. Oh, glória. E a partir desse encontro com Deus, toda a minha vida foi mudada. Oh, aleluia. E há quase 7 anos eu estou caminhando com esse Deus maravilhoso. Oh, glória a Jesus. Hoje eu sonho em ser mãe, sonho em ter a minha família, né? E é isso, eu sei que Ele tem isso para minha vida, mas Ele está me preparando para que eu possa ser, né, uma esposa conforme a palavra de Deus manda e orienta, porque eu tenho hoje a Bíblia como regra de fé e prática. Hoje eu sou completa, há 6 anos praticamente, que eu não me relaciono com ninguém. Oh, glória a Deus. E eu sou feliz assim, eu sou completa assim, porque Aleluia. a graça de Jesus me basta. Oh, aleluia. Oh, irmão, é maravilhoso, irmão. É muito edificante poder estar compartilhando com vocês, os meus irmãos, né, que são vários aqui do LPD, cada um com a sua história, com o seu testemunho, com as suas experiências, né. Alguns já me conhecem, né. Há 11 anos eu já caminho com o Senhor, fui travesti, trans durante 17 anos e há 11 anos eu tenho caminhado com o Senhor com muitas lutas, muitos desafios. Não é fácil, é vencer um dia de cada vez, mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. É na nossa fraqueza que se aperfeiçoa o poder dele. Glória então, a quando nós pensamos que estamos fracos, é aí que estamos fortes. Amém. Então, a minha experiência pior como travesti da vida de homossexualidade foi os atentados de travestis que tiveram, né, do meu lado, que eu participei, infelizmente eu fui alvo de uma chacina de travestis. E onde que um que tinha menos tempo que eu de rua, eu já tinha há mais de 10 anos de rua, esse menino de 19 anos, tinha 1 ano que ele estava na rua de Santa Catarina e ele estava do meu lado, o carro parou para me chamar, 2 homens de um carro, e eu não vi, quer dizer, eu vi esses homens e meu coração fechou, não quis chegar até o carro, e eles deram a volta no quarteirão, o que estava no motorista ficou, e o que estava de carona desceu. E esse meu amigo estava do meu lado disperso, porque ele tinha fumado maconha, tinha bebido, e eu já estava meio já maldando aquilo ali e olhando na direção daquele carro quando parou. E ele desceu do carro, tirou uma pistola .40 debaixo da camisa, apontou na minha direção e disse: por que vocês estão dando confiança pra gente, meus amores? E já mirou, irmãos, uma distância de 5 metros. E na minha direção, e de repente a mão desse homem virou, porque eu sei que foi a mão de Deus que virou Glória ele, porque era para me matar. E infelizmente ele deu 2 tiros no peito do meu amigo, o meu amigo correu, ele tomou mais 3 tiros, e foi nesse meio tempo que eu corri muito, porque eu já fui atleta quando eu era adolescente, e eu corri quando eu estava com a distância já de uns 15 metros, ele voltou para dentro do carro e foi atrás de mim, porém ele não conseguiu me pegar, eu rolei debaixo de um táxi, e eles passaram direto, cantando o pneu, próximo onde eu tinha me escondido, e passado-se umas 4 quadras, ele encontrou com uma travesti que nem parecia comigo, estava num ponto de ônibus, e ali eles carregaram o revólver na cabeça dela, e mataram 2 travestis em menos de 20 minutos. Essa para mim foi uma das marcas que mais me deixou triste, porque eu tive outros atentados da minha vida, mas foi um dia que eu vi a morte mais de perto, e assim, saber que esses rapazes perderam a vida deles, e eu não sei se eles tiveram encontro com Deus. Isso me entristeceu muito, por saber que eu já conhecia, já sabia que se eu morresse naquela vida eu iria para o inferno, e isso me entristeceu, e ao mesmo tempo eu fiquei grato a Deus por mais um livramento, porque era para mim ter morrido nesse dia. E o que mais me marcou na caminhada com Jesus até hoje foram 2 coisas. A primeira foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fiquei 1 hora falando em línguas, eu estava num retiro, como se fosse um encontro com Deus, mas se chamava Clínica da Alma. Eu tinha menos de 1 ano de caminhada, eu fui para esse retiro de cura e libertação, e eu entreguei me esvaziei, fui ministrado, cadeias quebraram, e ali, irmãos, quando fui no batismo do Espírito Santo, para quem já foi nesses retiros, sabe como que é, o Senhor me tomou de uma forma tão grande, tão especial, o Espírito Santo, que eu me caí no chão, fiquei de joelho, e era como se eu estivesse flutuando no fogo.
e eu só falando línguas que eu nunca tinha falado, e minha boca se enchia, e ali eu ia chorando, ia falando, e eu não sei quanto tempo eu fiquei, mas foram muito tempo, e eu nunca mais tive uma experiência tão grande assim. Já fui renovado, mas esse dia eu vi muito o poder de Deus assim se manifestando em mim mesmo. E a minha segunda experiência maior na caminhada foi Deus permitir eu ser um pai de uma menina linda, e eu sou muito feliz por isso, porque essa menina é a minha alegria, ela é minha alegria, é uma bênção, é uma realização na minha vida, entendeu? Eu, infelizmente, eu fui casado, hoje não estou mais, eu fui casado e infelizmente hoje eu não estou mais, mas não vem ao caso, mas o Senhor me deu essa herança, que é a herança do Senhor, e é uma das experiências maiores e a alegria que eu tenho tido na caminhada. Então, irmãos, estamos aqui finalizando este tempo com vocês. Espero que tenha edificado a fé de vocês. Espero que vocês tenham se identificado com esse momento especial, onde que compartilhamos as nossas experiências no mundo e com a presença do Senhor. Nós somos a equipe Irmãos em Cristo do LPD e agradecemos a oportunidade. Continua conosco, continua nos apoiando nesse trabalho para que possamos alcançar outros, porque outros estão vindo, outros virão e precisa do nosso apoio. Precisamos divulgar esse trabalho, precisamos divulgar que ainda existem os remanescentes ainda que estão dispostos a lutar, a abraçar, a ajudar uns aos outros na caminhada, porque isso é muito importante. Ter pessoas que têm experiência para ajudar outros, que é o nosso propósito, amar vidas, cuidar de irmãos, ajudar irmãos na caminhada. E é isso que eu quero deixar aqui para vocês. Nos apoie, nos ajude, esteja orando por nós e apoiando esse ministério. Em nome de Jesus.